aquela mãe que sofre em silêncio pelos filhos, aquele pai preocupado com as dívidas, aquela pessoa que sorri para todos, mas por dentro está cansada. Abraça essas vidas agora, Senhor. E nesta manhã nós declaramos com fé: o medo não vencerá, a tristeza não terá a última palavra, o desânimo não dominará esta casa, porque Jesus vive. E a presença do Cristo ressuscitado está entrando neste momento em cada coração que ora conosco. Se você acredita nisso, diga dentro da sua alma: aquela mãe que sofre em silêncio pelos filhos, aquele pai preocupado com as dívidas, aquela pessoa que sorri para todos, mas por dentro está cansada. Abraça essas vidas agora, Senhor. E nesta manhã nós declaramos com fé: o medo não vencerá, a tristeza não terá a última palavra, o desânimo não dominará esta casa, porque Jesus vive. E a presença do Cristo ressuscitado está entrando neste momento em cada coração que ora conosco. Se você acredita nisso, diga dentro da sua alma. E que nesta terça-feira aconteçam pequenas surpresas vindas do céu. Uma porta aberta, uma ligação inesperada, uma notícia boa, um abraço, uma resposta, um recomeço. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos os teus caminhos, porque muitas vezes o Senhor está trabalhando em silêncio. Enquanto pensamos que nada está acontecendo, o céu já está movendo milagres ao nosso favor. Pai, fortalece especialmente aqueles que estão carregando lutas escondidas. Que a luz da ressurreição entre dentro desta casa agora. No poderoso nome de Jesus, toda tristeza profunda começa a sair. Toda angústia escondida começa a perder força. Toda opressão espiritual começa a cair por terra. Porque o Senhor ressuscitou. E quando Jesus ressuscita dentro de uma vida, tudo começa a florescer novamente. Meu Deus, derrama paz sobre esta família. Derrama cura sobre quem está doente. Derrama esperança sobre quem pensa em desistir. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque, mesmo nas dificuldades, a Tua mão continua sustentando cada passo nosso. Senhor, visita agora cada pessoa que está fazendo esta oração. Visita aquele coração cansado. Visita quem acordou triste. Visita quem passou a madrugada chorando. Visita quem está lutando contra pensamentos negativos. Visita quem está enfrentando problemas financeiros. Visita quem precisa de uma resposta urgente. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O milagre não escolhe endereço. A graça do Senhor alcança qualquer coração quebrantado. Por isso, nesta manhã, não entregue sua fé ao desânimo. O inimigo quer convencer você de que nada vai mudar. Mas Deus manda te dizer: continue caminhando. Eu estou abrindo portas invisíveis. Pai amado, nesta manhã de terça-feira, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Eu não tinha mais forças, mas continuei orando porque no fundo eu acreditava que Deus ainda estava comigo. 2 semanas depois, Adriana recebeu uma ligação inesperada de uma clínica onde havia deixado o currículo meses antes. Ela conseguiu um novo emprego. Hoje ela testemunha: não foi apenas trabalho que Deus me devolveu, foi esperança. Talvez você também esteja precisando recuperar a esperança. E sabe de uma coisa? O mesmo Deus que visitou Adriana pode visitar você agora. Há alguns meses, uma mulher chamada Adriana Ferreira, moradora de Campinas, no interior de São Paulo, escreveu um testemunho emocionante. Adriana trabalhava como auxiliar de enfermagem e estava passando por uma fase muito difícil. Depois de perder o emprego, ela começou a enfrentar ansiedade, medo e noites sem dormir. Todas as manhãs, antes de procurar vagas de trabalho, ela colocava uma oração no celular e chorava diante de Deus dentro do pequeno apartamento onde morava com a filha. Ela disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30:5. A alegria de Deus está chegando sobre a sua vida. Mesmo que agora você não consiga enxergar saída
O Senhor já está preparando caminhos onde antes parecia existir apenas portas fechadas. E eu sinto que esta oração precisa alcançar especialmente aquelas pessoas que estão perdendo as forças. Você que anda dizendo: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Hoje, o Espírito Santo quer renovar sua alma. No tempo pascal, nós lembramos que Jesus venceu a morte. A pedra foi removida, o impossível aconteceu. E essa mesma força da ressurreição continua viva hoje, entrando dentro da sua casa, tocando sua família, restaurando suas emoções e reacendendo a esperança dentro de você. Talvez você tenha acordado cansado, preocupado com contas, com problemas familiares, com notícias ruins ou até com aquele vazio que você não consegue explicar. Mas ouça esta palavra, porque este novo amanhecer não aconteceu por acaso. Foi Deus quem permitiu que você abrisse os olhos hoje. Foi Deus quem sustentou sua vida durante a noite. E se Ele te trouxe até esta manhã, é porque ainda existem promessas que serão cumpridas na sua história. E se neste momento da nossa oração, eu quero pedir que você desacelere o coração por alguns segundos. Não tenha pressa. Deus está aqui. Mesmo que existam barulhos dentro da sua mente, mesmo que sua alma esteja cansada, mesmo que você esteja carregando preocupações que ninguém conhece, o Senhor continua olhando para você com amor. E nesta manhã de terça-feira, durante este tempo pascal, existe uma verdade espiritual que precisa entrar profundamente dentro do seu coração. A ressurreição de Jesus também representa recomeços para a sua vida. Talvez muita coisa tenha morrido dentro de você nos últimos meses. Sonhos, planos, forças, esperança, alegria. Talvez você esteja vivendo apenas no automático, tentando sobreviver mais um dia. Mas Deus não criou você apenas para sobreviver. Deus criou você para viver debaixo da graça, da paz e da presença dEle. Por isso, não permita que o sofrimento apague completamente a sua fé. Porque existem milagres que começam justamente quando a pessoa acha que tudo terminou. L'Embresse, quando Jesus foi colocado no sepulcro, todos pensaram que era o fim. Os discípulos choraram. O silêncio tomou conta. A dor parecia definitiva. Mas enquanto o mundo pensava que tudo havia acabado, o céu estava preparando a maior vitória da história. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo agora na sua vida. Enquanto você pensa, não existe mais saída. Deus já está movimentando pessoas, oportunidades e respostas que você ainda não consegue enxergar. Existe alguém ouvindo esta oração que se sente esquecido? Você olha para a sua vida e pensa: parece que Deus abençoa todo mundo menos eu. Mas hoje o Senhor manda te dizer: filho, filha, eu nunca perdi você de vista. Até as lágrimas que caíram no travesseiro durante a madrugada foram vistas por Deus. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. Há algum tempo, um homem chamado Roberto Almeida, motorista de aplicativo em Belo Horizonte, contou algo que tocou milhares de pessoas. Roberto estava vivendo uma crise financeira muito forte. O carro apresentava problemas, as contas estavam atrasadas e ele já não conseguia dormir direito. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, ele fazia uma oração simples: Senhor, só não me abandona hoje. Um dia, enquanto dirigia pelas ruas da cidade, ele ouviu uma oração parecida com esta que estamos fazendo agora. E uma frase entrou no coração dele: Deus ainda está escrevendo a sua história. Roberto disse que chorou dentro do carro. Naquela mesma semana, apareceu uma oportunidade inesperada de trabalho fixo em uma empresa de transporte executivo. Meses depois, ele testemunhou: eu achei que Deus estava em silêncio, mas Ele estava preparando tudo. Talvez você também esteja interpretando errado o silêncio de Deus. Silêncio não significa abandono. Muitas vezes, Deus trabalha nos bastidores, em silêncio, movendo peças invisíveis, abrindo caminhos que ainda não conseguimos ver.
Por isso, nesta manhã, pare de alimentar pensamentos de derrota. Não declare fracasso sobre sua vida. Não amaldiçoe o seu futuro. Não diga, minha vida não vai mudar, porque existe poder nas palavras. E hoje nós declaramos, novos tempos estão chegando. A paz de Deus está voltando. A esperança está renascendo. A força do céu está entrando dentro desta casa. Pai amado, nós continuamos esta oração colocando diante de Ti todas as preocupações que estão pesando em nosso coração. Senhor, existem pessoas aqui cansadas emocionalmente, pessoas que tentam ser fortes o tempo inteiro, pessoas que carregam responsabilidades enormes, pessoas que ajudam todo mundo, mas por dentro estão desmoronando. Hoje, Jesus, abraça essas almas cansadas. Coloca a tua mão sobre quem está enfrentando ansiedade, sobre quem sente medo do amanhã, sobre quem pensa que não vai conseguir suportar mais pressão. Espírito Santo, sopra calma sobre esta mente agitada agora. Que toda a aflição diminua, que todo pensamento negativo perca força, que toda insônia causada pela preocupação seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, visita também as famílias. Tantas casas carregando discussões, mágoas, distanciamentos, feridas antigas. Mas nós cremos no Deus que restaura relacionamentos. O Deus que ressuscitou Jesus também pode ressuscitar o amor dentro desta família. Por isso, traz reconciliação, traz união, traz paz, traz diálogo, traz perdão. E onde existe frieza espiritual, acende novamente o fogo da fé. Pai, nesta manhã de terça-feira, nós escolhemos confiar em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar todas as respostas, mesmo em meio às dificuldades, porque a nossa esperança não depende das circunstâncias. Nossa esperança vem do Senhor. E a Tua palavra diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Então, enche esta pessoa agora, Senhor. Enche de coragem, enche de ânimo, enche de vida, enche de esperança para continuar caminhando, porque ainda existem bênçãos reservadas para esta semana. Ainda existem portas que vão se abrir. Ainda existem milagres que serão testemunhados. E talvez hoje seja exatamente o começo de um novo capítulo preparado pelo céu. Se esta oração está falando com o seu coração, continue comigo na próxima parte, porque Deus ainda quer ministrar profundamente na sua vida. Enquanto continuamos esta oração nesta manhã abençoada de terça-feira, eu quero que você faça algo agora. Coloque a mão sobre o seu coração por alguns segundos. Sinta a sua respiração. Você venceu mais uma noite. Você chegou até aqui. E isso já é uma prova de que Deus continua sustentando a sua vida. Talvez ninguém saiba o quanto você lutou para permanecer de pé. Talvez as pessoas ao seu redor não façam ideia das batalhas silenciosas que você enfrenta diariamente. Mas Deus sabe. Ele viu cada lágrima escondida, cada oração feita em silêncio, cada momento em que você quase desistiu. E mesmo quando você pensou que estava sozinho, o Senhor permaneceu ao seu lado. Nesta manhã, Deus quer restaurar não apenas as suas forças físicas, mas também aquilo que está quebrado dentro da sua alma. Porque existem feridas que ninguém vê, feridas emocionais, palavras que machucaram, traições, abandonos, decepções, orações que pareciam não ser respondidas. E aos poucos, tudo isso vai deixando o coração cansado. Mas escute esta verdade. Jesus continua sendo especialista em restaurar vidas feridas. No tempo pascal, nós celebramos exatamente isso. O Cristo ressuscitado que transforma dor em esperança. E talvez esta terça-feira seja o dia em que Deus começará a levantar você novamente. Não da maneira que o mundo faz, mas da maneira profunda e verdadeira que só o céu consegue fazer. Há pessoas aqui ouvindo esta oração que perderam a confiança em si mesmas. Você já não acredita mais no seu potencial. Já não consegue enxergar beleza no futuro. Olha para a sua vida e só vê limitações.
Mas Deus não olha para você da mesma forma que você olha para si mesmo. Enquanto você vê fraqueza, Deus vê alguém que resistiu até aqui. Enquanto você vê atraso, Deus vê um testemunho sendo preparado. Enquanto você vê portas fechadas, Deus vê caminhos que ainda serão abertos no tempo certo. Há algum tempo, uma mulher chamada Patrícia Gomes, professora infantil em Curitiba, compartilhou um testemunho que emocionou muitas pessoas. Depois de enfrentar uma separação dolorosa e passar meses lutando contra a tristeza profunda, Patrícia começou a perder completamente a alegria de viver. Ela dizia: "Eu acordava sem vontade de sair da cama. Todas as manhãs, antes do trabalho, ela começou a ouvir orações enquanto preparava café em sua pequena casa no bairro Boqueirão. Um dia, durante uma oração, ela ouviu: Deus ainda pode reconstruir aquilo que você pensa que terminou." Essa frase ficou dentro do coração dela. Patrícia decidiu voltar a rezar com mais fé. Aos poucos, sua vida começou a mudar. Ela reencontrou paz, voltou a sorrir, recuperou forças emocionais e hoje testemunha: "Eu achei que Deus tinha me esquecido, mas Ele estava me curando aos poucos." Talvez Deus também esteja curando você lentamente, porque nem todo milagre acontece de uma vez. Existem curas que começam em silêncio, no invisível, dentro da alma. E hoje, o Espírito Santo está tocando justamente essas áreas escondidas do seu coração. Por isso, não desista do processo. Não abandone sua fé só porque ainda existem dias difíceis. A ressurreição aconteceu depois da dor. Amanhã chegou depois da escuridão. E o seu recomeço também chegará. Pai amado, neste momento da oração, nós entregamos diante de Ti todas as feridas emocionais que carregamos. Senhor, existem pessoas aqui que estão cansadas de fingir que estão bem. Por fora sorriem, mas por dentro estão quebradas. Existem pessoas lutando contra a tristeza profunda, contra pensamentos negativos, contra a solidão, contra o medo de não conseguir continuar. Mas nesta manhã, Jesus, derrama Teu amor sobre essas vidas. Entra nos lugares mais machucados da alma. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura aquilo que a medicina humana não consegue alcançar. Espírito Santo, visita agora quem está ouvindo esta oração no quarto, no trabalho, no ônibus, na cozinha ou caminhando pelas ruas. Que a presença de Deus envolva esta pessoa neste instante. E onde existe desânimo, faz nascer esperança. Onde existe medo, coloca coragem. Onde existe confusão, derrama paz. Senhor, nós também colocamos diante de Ti os sonhos que parecem distantes, aquela porta de emprego, a restauração financeira, a cura da família, o casamento abalado, os filhos afastados, as causas impossíveis. Pai, nada é impossível para Ti. Se Jesus venceu a morte, então não existe problema grande demais para o Teu poder. Por isso nós declaramos, Sumase, Vezimu Eki. Esta semana não será dominada pela tristeza. Esta casa não será dominada pelo medo. Esta família não será destruída pelo desânimo. Porque o Cristo ressuscitado está presente aqui. E quando Deus entra em uma vida, o impossível começa a perder força. Senhor, ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando tudo parece demorado, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua trabalhando até no silêncio. E nesta manhã de terça-feira, nós escolhemos entregar nossas preocupações nas Tuas mãos. Descansamos em Ti, confiamos em Ti, esperamos em Ti, porque sabemos que o Teu amor nunca falha. Se esta oração está fortalecendo sua alma, continue comigo na última parte, porque juntos ainda vamos entregar este dia completamente nas mãos de Deus. Chegamos ao último momento da nossa oração nesta manhã de terça-feira e antes de terminar, eu quero que você guarde esta verdade dentro do seu coração. Você não começou este dia sozinho. Deus está indo à sua frente. Mesmo que existam desafios esperando por você, mesmo que ainda haja batalhas difíceis,
Mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, o Senhor já está cuidando do caminho. Talvez você tenha iniciado esta oração com o coração pesado. Talvez tenha chegado aqui cansado emocionalmente. Talvez sua alma estivesse quase sem forças. Mas eu creio que, enquanto você orava conosco, o Espírito Santo começou a tocar profundamente dentro de você. Porque a presença de Deus tem o poder de acalmar aquilo que o mundo não consegue entender. E nesta manhã do tempo pascal, o Senhor quer renovar sua esperança. Não permita que as notícias ruins definam sua fé. Não permita que o medo controle seus pensamentos. Não permita que os problemas roubem a alegria da sua alma. Lembres, o túmulo está vazio. Jesus venceu. E quando Cristo vence, a última palavra nunca pertence à dor. Existe alguém ouvindo esta oração que precisa ouvir isto. O seu futuro ainda está nas mãos de Deus. Ainda existem capítulos lindos que você não viveu. Ainda existem milagres que você não testemunhou. Ainda existem respostas que chegarão no tempo certo. Por isso, continue caminhando, mesmo devagar. Continue, mesmo cansado, continue. Mesmo sem entender tudo, continue confiando. Porque Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo nos dias difíceis. Há pouco tempo, um homem chamado Marcelo Vieira, morador de Goiânia e proprietário de uma pequena oficina mecânica, compartilhou um testemunho simples, mas muito forte. Durante meses, sua oficina ficou praticamente vazia. As dívidas aumentaram, o movimento caiu e ele começou a pensar em desistir do negócio que havia sustentado sua família durante tantos anos. Todas as manhãs, antes de abrir a oficina, Marcelo fazia uma oração curta. Senhor, cuida da minha casa, porque eu não sei mais o que fazer. Ele contou que houve dias em que abriu a oficina chorando por dentro. Mas mesmo assim, continuou orando. Com o passar das semanas, novos clientes começaram a aparecer inesperadamente. Aos poucos, o movimento voltou. Hoje Marcelo testemunha. Eu aprendi que Deus trabalha até quando a gente acha que nada está acontecendo. Talvez essa também seja a sua história neste momento. Você olha para a sua vida e pensa, parece que tudo está parado, mas o céu nunca parou de trabalhar ao seu favor. Enquanto você dormia, Deus estava cuidando de detalhes invisíveis. Enquanto você chorava, Deus estava sustentando sua alma. Enquanto você pensava em desistir, o Senhor continuava escrevendo sua história. E nesta manhã, Deus quer apenas que você faça uma coisa. Entregue novamente seu coração nas mãos dele. Pai amado, nós encerramos esta oração agradecendo pela tua presença. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, o teu amor continua fiel. Obrigado porque nunca caminhamos sozinhos. Senhor, nós colocamos diante de ti esta terça-feira inteira. Consagra nosso dia, consagra nossa mente, consagra nossa família, consagra nossos caminhos. Vai à frente de cada compromisso, vai à frente das decisões, vai à frente das preocupações que estamos carregando. E onde existir portas fechadas, Senhor, se for da tua vontade, abre caminhos. Onde existir tristeza, derrama consolo. Onde existir enfermidade, derrama cura. Onde existir medo, derrama coragem. Onde existir desânimo, faz nascer esperança novamente. Jesus, visita agora cada lar representado nesta oração. Abençoa os pais, abençoa as mães, abençoa os filhos, abençoa os idosos, abençoa aqueles que vivem sozinhos, abençoa quem está desempregado, abençoa quem está lutando em silêncio. Que ninguém termine esta oração sem sentir o teu cuidado. Espírito Santo, permanece conosco durante todo este dia. Que nossos pensamentos sejam guiados pela paz. Que nossas palavras sejam cheias de luz. Que nossas atitudes revelem amor. E que mesmo diante das dificuldades, nunca percamos a fé. Pai, também entregamos diante de ti aquilo que ninguém conhece. As dores escondidas, as lágrimas silenciosas, as preocupações guardadas no coração.
Tu conheces tudo, Senhor, e por isso descansamos em Ti. Neste tempo pascal, nós declaramos com fé: Jesus vive, Jesus reina, Jesus continua realizando milagres. E porque Cristo ressuscitou, a esperança também pode ressuscitar dentro de nós. Agora, se você puder, ore comigo lentamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E antes de terminar, eu quero declarar algo sobre sua vida. Esta terça-feira será guardada pelas mãos de Deus. O mal não prevalecerá sobre sua casa. A paz do Senhor visitará seu coração e a esperança voltará a florescer dentro de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.